Joaquim Timbira era uma das entidades que se comunicavam frequentemente nas sessões dos irmãos Xavier. Companheiro espiritual, simples e bom, estava sempre disposto a auxiliar com a sua experiência nos trabalhos em favor dos obsidiados. Houve uma ocasião em que apareceu uma jovem perseguida por diversas entidades da sombra e, à noite, obsessores, em falanges, tomavam-lhe a boca, derramando fel e veneno em forma de palavras. José doutrinava os visitantes conturbados. Iam muitos e muitos vinham. E o dirigente conversava. Numa das reuniões, Joaquim Timbira incorpora-se no Chico e aconselha: José, meu filho, convém ensinar o bom caminho aos irmãos sofredores, entretanto, é preciso doutrinar igualmente a médium. É necessário que a mocinha estude, compenetrando-se dos seus deveres. Mas não será caridade necessária doutrinar os espíritos infelizes? Sim, será. Pois então, penso que estou certo, procurando encaminhar a verdade, nossos irmãos vitimados pela ignorância e pelo sofrimento. Devem eles ser atendidos em primeiro lugar, insistiu José Xavier. Joaquim Timbira fez uma longa pausa como quem refletia com segurança para responder e considerou: José, toda a caridade feita com boa intenção é louvável diante do céu, mas o que será melhor, curar feridas ou espantar moscas? E a pergunta do amigo espiritual ficou gravada por valiosa lição. Chico, nessa noite, estava muito fatigado, quando a hora da prece costumeira, aparece-lhe Dona Maria João de Deus. Minha mãe, como fazer para alcançar a vitória no cumprimento de meus deveres? Meu filho, só conheço um remédio: servir. Mas e as dificuldades de entendimento com os outros? Como espalhar as bênçãos do Espiritismo, com quem não as deseja, se, às vezes, oferecendo o melhor que possuímos, apenas recolhemos pedradas? Servir é a solução. Entretanto, há pessoas que nos odeiam gratuitamente. Malsinam-nos as melhores intenções, detestam-nos sem motivo e dificultam-nos o mínimo trabalho. Que me diz a senhora? Julga que existe algum recurso para fazer a paz entre elas e nós? Sim, há um recurso: servir sempre. Então, a senhora considera que, para todos os males da vida, esse é o remédio? Sim, meu filho, remédio essencial. Sem que aprendamos a servir, ainda mesmo quando tenhamos boas intenções, tudo em nós será simples palavras que o mundo consome. E, depois de semelhante receita, o espírito de Dona Maria retirou-se, como quem não tinha outro remédio a ensinar. Em torno da mediunidade, improvisam-se, ao redor do Chico, acesas discussões. E o médium sofria, por vezes, longas irritações, a fim de explicar sem ser compreendido. Por isso, à hora da prece, achava-se quase sempre desanimado e aflito. Certa feita, o espírito de Dona Maria João de Deus compareceu e aconselhou-lhe: Meu filho, para curar essas inquietações você deve usar a água da paz. O médium, satisfeito, procurou o medicamento em todas as farmácias de Pedro Leopoldo. Não o encontrou. Recorreu a Belo Horizonte. Nada. Ao fim de 2 semanas, comunicou à progenitora desencarnada o fracasso da busca. Dona Maria sorriu e informou: Não precisa viajar em semelhante procura. Você poderá obter o remédio em casa mesmo. A água da paz pode ser a água do pote. Quando alguém lhe trouxer provocações com a palavra, beba um pouco de água pura e conserve-a na boca. Não a lance fora, nem a engula. Enquanto perdurar a tentação de responder, guarde a água da paz, banhando a língua. O médium baixou então os olhos, desapontado. Compreendera que a mãezinha lhe chamava o espírito à lição da humildade e do silêncio. Depois do conselho de Dona Maria João de Deus, com respeito à água da paz, Chico sentiu o braço visitado pela influência de um novo amigo invisível. Tomou o lápis, e o visitante escreveu para ele em caracteres bem traçados e firmes o seguinte: Meu amigo, se desejas paz crescente, e guerra pouca, ajuda sem reclamar e aprende a calar a boca. Logo após, foi perguntado: quem seria o comunicante? Depois de alguns momentos, o amigo espiritual identificou-se, assinando: Casimiro Cunha. Foi este o primeiro contato entre o médium e o mavioso poeta vassourense. A moça abatida, num acesso de tosse, chegara ao Luiz Gonzaga com a receita médica. Estava tuberculosa.
2 hemoptises já haviam surgido como horrível prenúncio. O doutor indicara remédios. Chico, o médico, me atendeu e aconselhou-me a usar esta receita por 30 dias. Disse a doente: mas, não tenho dinheiro. Você poderia arranjar-me uns cobres? O médium respondeu com boa vontade: minha filha, hoje não tenho, e meu pagamento no serviço ainda está longe. E a moça, preocupada, respondeu: que devo fazer? Estou desarvorada. Chico pensou e disse-lhe: você peça a Nossa Mãe Santíssima socorro, e o socorro não lhe faltará. A que horas você deve fazer a medicação? De manhã e à noite. Então você corte a receita em 60 pedacinhos. Deixe um copo de água pura na mesa, em sua casa, e, no momento de usar o remédio, rogue a proteção de Maria Santíssima. Tome um pedacinho da receita com a água abençoada em memória dela, e repetindo isso 2 vezes por dia, no horário determinado, sem dúvida, pela fé, você terá usado a receita. A enferma agradeceu e saiu. Passado um mês, a moça surgiu no centro, corada e refeita. Olá, é você? Disse o médium. Sim, Chico, sou eu. Pedi socorro de Nossa Mãe Santíssima. Engoli os pedacinhos do papel da receita e estou perfeitamente boa. Então, minha filha, vamos render graças a Deus. E passaram os 2 a oração. Em 1931, mandar alguém para o inferno constituía grave ofensa. E um dos missionários católicos, que visitaram Pedro Leopoldo naquela época, no zelo com que defendia a Igreja Romana, falou do púlpito que o Chico, o médium espírita que se desenvolvia na cidade, devia ir para o inferno. Chico, que frequentara a igreja desde a infância, ficou muito chocado. À noite, na reunião costumeira, aparece a progenitora desencarnada e, reparando-lhe a inquietude, pergunta-lhe o motivo da aflição que trazia. Eu estou muito triste. O padre me xingou muito, disse o rapaz. E o que tem isso? Cada pessoa fala daquilo que tem ou daquilo que sabe, disse a progenitora. Mas a senhora imagine que ele me mandou para o inferno, clamou o Chico. O espírito de Dona Maria sorriu e falou: ele mandou você para o inferno, mas você não vai. Fique na terra mesmo. O médium, ante o bom humor daquelas palavras, compreendeu que não convinha dar ouvidos às condenações descabidas. E o serviço da noite desdobrou-se em paz. Em 1931, quando Chico passou a receber as primeiras poesias do Parnaso de Além-Túmulo, um cavalheiro de Pedro Leopoldo, muito impressionado com os versos, resolveu apresentar o médium e os poemas a certo escritor mineiro, de passagem pela cidade. O filho de João Cândido vestiu a melhor roupa que possuía e, com a pasta de mensagens debaixo do braço, foi ao encontro marcado. O conterrâneo do médium, embora católico romano, apresentou o Chico, entusiasmado. Este é o médium de quem lhe falei. O escritor cumprimentou o rapaz e entregou-se à leitura dos versos. Sonetos de Augusto dos Anjos, poemetos de Casimiro Cunha, quadras de João de Deus. Depois de rápida leitura, o literato sentenciou: isso tudo é bobagem. E mirando Chico, rematou: este rapaz é uma besta. Mas, doutor, o rapaz tem convicções e abraça o espiritismo como doutrina, disse, agastado, o conterrâneo do Chico. Pois então, deve ser uma besta espírita, declarou o escritor. Bastante desapontado, o médium despediu-se. Em casa, durante a oração, a progenitora apareceu. A senhora viu como fui insultado? Perguntou Chico. E porque Dona Maria se revelasse alheia ao assunto, o filho contou-lhe o caso. A entidade sorriu e disse: não vejo insulto algum. Creio até que você foi muito honrado. Uma besta é um animal de trabalho. Mas o homem me apelidou por besta espírita. Isso não tem importância, imagine-se como sendo uma besta em serviço do espiritismo. Se a besta não dá coices, converte-se num elemento valioso e útil, exclamou a mãezinha desencarnada. Porque o filho silenciasse, Dona Maria acrescentou: você não acha que é bem assim? Chico refletiu e respondeu: pensando bem, é isso mesmo. E o assunto ficou sem alteração. Adoecera um dos irmãos do grupo. Reumatismo complicado e renitente. Um amigo ensinou a aplicação de uma erva que somente se desenvolve em cavernas do subsolo.
Chico e José Xavier, tendo por acompanhante um belo cão que lhes pertencia, de nome Lorde, vão a uma grande lapa, das muitas que existem nas cercanias de Pedro Leopoldo. Em caminho começam a conversar. Falavam a respeito de certos amigos, e comentavam: Beltrano não serve. Fulano é muito esquisito. Cicrano é imprestável. Quando as críticas iam inflamadas, o espírito de Dona Maria João de Deus aparece ao Chico e aconselha: Vocês não devem falar mal de ninguém. Todos necessitamos uns dos outros. Julgar pelas aparências é péssimo hábito. Sempre chega um momento na vida em que precisamos de amparo de criaturas que supomos desprezíveis. O médium transmitiu ao irmão quanto ouvira e calaram-se ambos. Chegaram à caverna e José, segurando Lorde por uma corda, desceu à frente. Depois de longa busca, encontraram a erva medicinal. Contudo, quando se voltavam para o retorno, perderam a noção do caminho sob as grandes abóbadas de pedra. De vela acesa, procuraram debalde a saída. Gritaram, mas receberam o eco da própria voz. Quando a luz se mostrava quase extinta, recordaram-se da prece e oraram. Dona Maria João de Deus apareceu ao médium e considerou: temos agora a prática do ensinamento, a que nos reportamos na estrada. Vocês podem saber muita coisa, mas agora precisam do cão. Soltem o Lorde e sigam-lhe os passos. Ele sabe o caminho da volta. Assim fizeram. E acompanhando o animal, venceram o labirinto em alguns minutos. Lá fora, à luz do dia, entreolharam-se surpresos, meditaram na lição recebida e renderam graças a Deus. A venda de José Felizardo, onde o Chico era empregado, vivia repleta. Entre os que a frequentavam, estava um homem rude, de nome Honorato, que era perito em provocar a antipatia dos outros. Dizia palavrões. Embriagava-se. Por qualquer daca uma palha exibia um punhal. Chico também não simpatizava com ele. E quando estava à beira de uma discussão desagradável com o pobre beberrão, lembrou-se da prece e calou-se. Em plena oração, viu Dona Maria João de Deus, que o advertiu: Meu filho, evite contendas. Hoje esse homem pode ser antipático aos seus olhos. Amanhã, talvez poderá ser um benfeitor em nossas necessidades. Meses passaram. Num domingo, José e Chico Xavier foram, de manhãzinha, ao campo em busca de ervas medicinais para socorro a irmãos doentes. Andaram muito à procura do velame, da carqueja e dos grelos de samambaia. Quando se dispunham ao regresso, larga nuvem de neblina desceu sobre a região. Por muito que se esforçassem, não reencontraram o trilho de volta. Por mais de 2 horas erraram no mato agreste. Muito aflitos, oraram juntos, pedindo socorro. Os amigos espirituais pareciam ausentes, e o nevoeiro aumentava cada vez mais. Continuaram andando, fatigados, quando viram uma casinha a pequena distância. Bateram a porta, e a porta abriu-se. Uma voz alegre e acolhedora gritou lá de dentro: Olá, Chico, você por aqui? Era o Honorato, que os abraçou com satisfação, oferecendo-lhes alimento e guiando-os ao caminho de retorno. Quando o benfeitor se despediu, deixando-os tranquilos, a progenitora desencarnada apareceu ao médium e disse-lhe: Chico, você compreendeu agora? E o Chico, impressionado, respondeu: Compreendi, sim. A senhora tem razão. Em 1931, desencarnara um amigo do Chico, em Pedro Leopoldo. Cavalheiro digno, católico muito distinto e pai de família exemplar. O médium acompanha o enterro. Na cidade, da igreja ao cemitério, é longo percurso. Um padre presente abeira-se do rapaz e pergunta: Então, Chico, dizem que você anda recebendo mensagens do outro mundo. É verdade, reverendo. Sinto que alguém me ocupa o braço e se serve de mim para escrever. Tome cuidado. Lembre-se de que o espírito das trevas tem grande poder para o mal. Entretanto, padre, os espíritos que se comunicam somente nos ensinam o bem. O sacerdote retirou um papel em branco da intimidade de um livro que sobraçava e convidou: Bem, Chico, estamos no cemitério, acompanhando um amigo morto. Tente alguma coisa. Vejamos se há aqui algum espírito desejando escrever. Chico recebe o papel e concentra-se. Em poucos instantes, sente o braço tomado pela força espiritual e psicografa a poesia aqui transcrita.